Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, boa tarde. Como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Uma segunda-feira abençoada. Estou aqui as madrugadas suando, calor bravo. E agora muito calor também. Deus está no controle. Devemos confiar que Deus está no controle de tudo que é o que está. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado, gente, pelo seu apoio, pelo seu incentivo. Agradeço por cada mensagem que vocês me enviam. Cada de ontem. Eu nem ia gravar quando estou aqui me preparando. A casa entupiu de genro, um genro só. Só um genro que veio na minha casa. Entupiu de genro, filho, neto. O neto só faltou dois, né? Um porque ele já tá novo, mas dá pra vir, né? Não sei se a mãe dele deve ter trabalhado, né? Também. Eu aqui não tá bem, né? Pois ia ter. Assistir a Ciro. Mas a mãe dele vem pouco aqui em casa. Ela trabalha, tem os afazeres dela, casa para cuidar. Faltou ele e minha neta mais nova. E eu convidei, viu? Eu não viajei ontem, estava minhas filhas todas aqui, faltou duas, né? Eu convidei a Adriana e a Sara para vir. Ela mora aqui pertinho. A Adriana falou, eu vou, mas a Sara não vai. É o egoísmo do homem, nem lembrei que era do pai dela. Me separei e a mãe veio, mas quando ela chegou aqui, eu lembrei. A gente tem que vigiar muito. Talvez o pai dela, sei lá quem estava, que é egoísta esse homem. As pessoas pensam, eu mesmo pensei, olha que minha filha chegou, falou que ela não vinha, eu não perguntei porque eu lembrei do pai dela. Fiquei com vergonha. É porque quando eu reúno aqui em casa, quando a Lucilene vem, eu sei que ela vem, ela cozinha bem, o marido dela gosta de assar carne, ontem não teve carne essa. Ela resolveu fazer uma feijoada. Aí eu gosto de reunir todos eles. Tem dois netos, o esposo da minha filha mais velha, agora está afastado. Tá? Eu, vou falar a verdade, eu falo foragido, traficante, né? Traficante, ele é usuário. Ele não vem. Da minha filha mais nova, ele não vem, ele nunca vem. Mesmo quando ele morava aqui, não vinha. Então é uma coisa que a gente acostuma, né? Mas a filha e a neta está sempre presente. Às vezes até sem convidado vem. E eu gosto de reunir a família. A reunião que eu mais fico satisfeito, meu irmão, vai acontecer dia 19 de setembro à noite. É um culto de ação de graça que eu faço aqui em casa. Além de reunir a família, a minha tristeza é que só vem duas irmãs que moram aqui perto. E tem uma que chegou da Bahia essa vez. Pelas duas vezes ela veio, né? Vamos ver se continua. Mas a maioria dos meus pais, não meus irmãos, só vem duas mesmo. E os netos assim, sempre estão todos. É motivo de alegria. Os amigos, conhecidos, os irmãos da igreja. Antigamente vi alguns colegas de trabalho, mas hoje não vem mais, né? É o tal negócio. Você afastou, então as pessoas se afastam também. Não que eu afastei, né? Por causa do meu estado, mas eu louvo a Deus por tudo isso. Vamos começar o vídeo?
Pai, obrigado pela noite de repouso. Obrigado, Pai, pelo Senhor Deus Santo e não destina aos pecadores. Obrigado, Pai, por essas vidas. Você me presenteou nas redes sociais, Pai. Obrigado pela minha família. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado pelo teu perdão, embora não mereça. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer. Desagadou o Senhor, perdoa, Pai. Sou padre, sou pecador, perdoa da minha casa, temos que ter teu Espírito com as nossas falhas, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 18. Também no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor, não a nossa. O que o teu Espírito tem a falar e não o que nós queremos ouvir. Amém. Irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é longa. Os versículos que ele fala são muitos. No Novo Testamento, aqui para frente, muitas cartas, ou muitas epístolas, como vocês queiram. Tem muitos versículos que falam, mas aqui tem mais. É a carta aos Romanos. Mas tem outros também. Então nós vamos demorar mais um pouco nesses livros, mas nós vamos chegar ao fim. Estamos perto, né, de terminar a Bíblia, nas mensagens do mês. E para terminar, de fechar toda a Bíblia, hoje nós estamos no Deuteronômio, ele tem muitos livros fechados. Hoje nós estamos encerrando o Deuteronômio também. E vamos abrir, começar até fechar Josué. Esse vai demorar mais um pouco, hein? Creio que lá para o começo de 2027, se Deus permitir, nós estaremos encerrando ele. Diz assim a palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Como por um ato, uma só ofensa. A ofensa, quando o homem desobedeceu a Deus e tocou na árvore da vida, ou do conhecimento do bem e do mal, que não era permitida. Essa ofensa ofendeu o Espírito do Senhor e entristeceu. E por causa dessa, veio o castigo. Deus amaldiçoou a terra. Quando Deus amaldiçoou a terra, naquele tempo era fácil. Era colher, comer e zelar por causa dos bichos, dos animais, né? Mas a maldição que Deus lançou sobre a terra, ela produzirá espinhos, a terra que nós vemos hoje, né? Espinhos, cipós, embaraço. E ela não ia dar mais a novidade. Agora, para o homem ter a novidade da terra, ele teria que plantar, trabalhar terra e plantar. É o que nós vemos hoje. Então essa foi a justiça de Deus. E por isso o juízo de Deus é sobre o homem, pela uma ofensa. Porque ele não obedeceu, ofendeu o Espírito de Deus. Ofendeu a vontade de Deus. Na parte B ele fala assim. Assim também, por só um ato de justiça, veio a graça sobre os homens, para a justificação da vida. Esse ato de justiça foi entregue de Jesus Cristo, por amor a mim e a você, para a salvação da nossa vida. Porque através desse ato de Jesus Cristo, nós temos o perdão imerecido e ele venceu a morte por nós. Ele levou o nosso castigo. O castigo que estava sobre nós agora está sobre Jesus Cristo. Ele é a paz que reina sobre nós. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 18. Vamos agora
o livro de Deuteronômio, capítulo 34. Aqui é o final de Deuteronômio. Fala, Moisés contempla a terra prometida. O amor que Deus teve por Moisés, pela submissão dele, pela obediência dele. E tanto ele pediu ao Senhor para pisar, para cuidar do povo, a terra, para preparar uma pessoa. Deus viu aqui o amor de Moisés pelo aquele povo. Ele fala, você não vai pisar, mas você vai ver toda a terra. Você vai ter que contemplar com teus olhos toda a terra que o povo de Israel vai herdar. Sobe ao monte e olha ao norte, ao sul, ao oriente, ao centro, e verá toda a terra. Verá com seus olhos, mas lá não pisará. Moisés obedeceu. Imagina agora Moisés contemplando aquela terra bonita, né, terra produtiva, terra de paz. Quando o homem dá paz, ela tem paz. Mas aqui, por causa dos invasores da terra, que a terra foi invadida, por causa da ausência do povo de Israel, aí houve guerra. Mas guerra que viria cumprir a promessa do Senhor, dando a terra que manda leite e mel ao povo de Israel. E foi assentada ali, aonde Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Agora Moisés contempla tudo, mas lá não pisa. Eu tenho por mim, talvez, o coração de Moisés não era igual ao nosso hoje, né? Ao contemplar aquela terra, bateu uma tristeza em Moisés. Por que eu não vigiei? Por que eu não escutei? Por que eu dei ouvido ao homem? A terra que foi prometida a mim também, eu não vou fazer parte desse povo. Mas ele tinha alegria, teve a alegria de saber que ele estaria com Deus, estaria na terra de paz, estaria na nova Jerusalém de Deus. Assim muitas vezes é conosco. Deus nos abençoa, nós não vigiamos, jogamos os bens que Deus nos dá, desperdiçamos. Quando a gente vê o nosso parente, nosso vizinho, nosso peito vai progredindo, passa a tristeza. Por que eu não vigiei? Por que eu não cuidei do que Deus me deu? Talvez assim foi com Moisés. Porque é assim que o homem pensa hoje. Mas Moisés teve a alegria de saber que todo aquele povo que chegou até ali com ele ia passar para a terra prometida. Ia pisar, ia tomar posse daquela terra. Ia tomar posse da bênção do Senhor. Então, muitas vezes, Moisés teve alegria por uma parte e tristeza por outra. Porque não desfrutou da terra. Andou 40 anos pelo deserto, conduziu o povo, mas ele mesmo não tomou posse da sua bênção. Mas ele se apossou da bênção maior, que é estar ao lado do Pai, descansando até o dia do juízo. Vamos ler? Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebe, ao cume de Pisga, que está em frente de Jericó, e o Senhor mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul e a campina do vale, e Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não pisarás. Justiça de Deus. Deus, quando ele fala, ele cumpre. Quando ele ira, ele também castiga. Ele não é castigar, é justiça.
Deus é justo. Mas ele permitiu que Moisés contemplasse toda a terra. É como o dia de hoje, né? Eles usam esses drones, né? Ou como se você fizesse uma viagem longa de helicóptero e contemplasse a terra onde você está, lá do alto. Assim foi com Moisés. Deus cumpriu a promessa também na vida dele. Nós vamos ver que Moisés pisa na terra prometida, no Monte da Transfiguração, né? Ele e Elias, quando Jesus é transfigurado aos olhos dos discípulos. No versículo 5 ao 12, a morte de Moisés. Assim morreu Moisés ali, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moab, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou no vale, na terra de Moab, em frente de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias na campina de Moab. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Nem semelhante em todos os sinais de maravilha que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos, a toda a sua terra, e em todo o monte, a mão forte, todo grande espanto que praticou Moisés os olhos de todo Israel. Quando fala os milagres, os prodígios que Moisés fez diante de Faraó e do povo de Israel, você volta lá no livro do Êxodo e lembra. Deus falou: Moisés, você vai ser Deus, você vai ficar no meu lugar. E o que você falar, eu vou fazer que cumpra. E Arão vai ser o teu profeta. Você vai falar e Abraão vai fazer acontecer. Então, tu foi obediente, temente ao Senhor, zeloso para com o povo de Israel, preocupado com eles. Mas todo homem, o melhor, o mais forte, o mais obediente que ele seja, lá uma hora o outro para e deixa uma brecha. Foi o que aconteceu com Moisés. Mas ele teve a alegria de contemplar Deus face a face, de falar com Deus boca a boca. Ele teve a alegria de a pé do seu olho resplandecer pela glória de Deus. Ele teve essa alegria. Um homem que conheceu o Senhor face a face. Deus está procurando, em 2026, esse dia que nós vivemos, homens que façam como Moisés fez. Homens obedientes, tementes ao Senhor. E zeloso pelo povo que Deus colocou na sua mão. Na igreja, no trabalho, na escola, na família, nas ruas. Pessoas que queiram trabalhar para o reino. Essa é a mensagem do livro de Deuteronômio, capítulo 24. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas dívidas, como perdão nosso devedor. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu reino, o poder e a glória para tudo sempre. Amém. Senhor, obrigado por mais um vídeo, mais uma semana, pela noite de repouso. Obrigado
Jesus Deus salva de nós pecadores. Obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe e receba meu abraço. Uma semana abençoada. Jesus Cristo está voltando, vamos preparar para encontrar com o Senhor nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, na glória. Jesus te ama, eu também te amo, fica na paz, Jesus Cristo. Um abraço de mão glória.